Olá. Bom, nesse vídeo agora eu queria falar com vocês sobre as últimas regras de derivação e da regra da cadeia, para a gente poder fazer exercícios. Depois eu vou colocar umas aulas de demonstração. Tá, eu estou prometendo já faz um tempinho, mas eu vou colocar. Então vamos lá, vamos começar com algumas das últimas regras de derivação que ficaram faltando. Primeira coisa, trabalhar com as funções trigonométricas. Eu estou botando lá no canal, vocês devem estar vendo, algumas propriedades lá de funções trigonométricas, a exposição da continuidade e tudo mais. É meio que uma coisa paralela. Mas vamos olhar aqui quem seriam as derivadas. Nesses vídeos da revisão de trigonometria eu vou colocar também a explicação. Então vamos lá. Então, primeira coisa, tá? Quem é a derivada da função seno? A derivada da função seno é a função cosseno de x. Importante. Isso só vale se x for em radianos. Por quê? Lá nos vídeos de trigonometria, eu estou fazendo com vocês, essa derivação segue como consequência do limite fundamental, que é seno x sobre x é igual a 1. Isso aí dá a derivada da função seno no ponto zero. Você subsequentemente usa isso para derivar a função seno e também o outro limite fundamental, desculpa, cosseno de x sobre x menos 1. Você, com esses dois limites fundamentais, você consegue mostrar, isso indo para zero, desculpa. Com os dois limites fundamentais, você consegue mostrar que é a derivada do seno e cosseno. Só que esses dois limites fundamentais dependem do fato que o x em cima e dentro do argumento do cosseno estão em radianos. Porque toda a comparação deles envolve o uso do círculo trigonométrico e o comprimento do arco do círculo. Não é uma demonstração super rigorosa, mas está lá. Então, derivada do seno e cosseno. Também é importante a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Uma conta quase igual. Vocês vão ver lá quando eu fizer. Derivada da tangente, essa aqui é legal. Derivada da tangente, ela pode ser obtida de que maneira? A derivada da tangente de x ela pode ser obtida usando a regra da quociente. Está nos vídeos anteriores. Então, seno de x sobre cosseno de x. Usando a regra do quociente, a gente vai ter o quê? Derivada do primeiro, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x. Opa, minha caneta deu um problema aqui. Deixa eu caneta não. Então, derivada do cosseno do seno vai ficar cosseno vezes o segundo. Então, cosseno ao quadrado. Menos, que é a regra do quociente, menos do primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Então, sobre segundo ao quadrado. Opa, menos com menos dá mais. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E se vocês lembrarem lá, em trigonometria, a definição de secante é 1 sobre cosseno. Então, essa função daqui não é nada mais, nada menos do que a secante ao quadrado de x. A derivada da tangente é a secante. Como é que entra nessa questão as funções trigonométricas e as funções inversas? Tipo arco seno, arco cosseno, arco tangente. Bom, pra gente falar disso, a gente vai ter que falar da regra da cadeia primeiro. Então, isso não vai ser um tema que eu vou tratar nesse vídeo agora, vai ser um tema que eu vou tratar no segundo depois, em aplicações da regra da cadeia, junto da derivação implícita. Que eu posso falar também da derivada da função inversa. Outra função importante que a gente tem é a função exponencial. Vou falar um pouquinho sobre a função exponencial. Então, essa função daqui surge, tá? E eu vou ter um vídeo específico sobre ela, que eu vou mostrar lá o limite fundamental que define
a constante exponencial, 1 mais 1 elevado a n. Toda essa coisa daí vai ser feita lá. Eu vou explicar de onde vem essa constante e por que ela tem essa propriedade que é única, tá? Sempre que você vai pensar nas funções exponenciais, você geralmente pensa numa base que é mais trabalhada. A constante de Euler é uma constante aproximada de 2,71, blá, 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 blá. Por que a constante de Euler é importante? Porque ela é a única ela é a função que funciona bem no cálculo. Como assim funciona bem? Ela é a única função que tem a propriedade que a derivada dela é igual a ela própria. De novo, vou fazer um vídeo específico sobre isso mais pra frente. Tema do trabalho, provavelmente, que eu vou passar da lista para melhorar a nota. E, bom, quem estiver assistindo que não esteja fazendo o curso também, estiver interessado, vai ser um vídeo separado. Mas ela tem a propriedade única que a derivada dela é igual a ela própria. Isso nenhuma outra função faz. Ela é a única função que tem essa propriedade. Então, isso daqui é redonda. Você pode usar, então, até... não tem mais exercício, mas eu vou fazer com uma aplicação da regra da cadeia. Ela é a única função potência desse tipo que é facilmente derivável, diferenciável. Bom, vou continuar falando agora sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma coisa bem interessante. Geralmente, quando você trabalha com funções, tá, você não vai trabalhar com funções que são bonitinhas, sendo cosseno, exponencial. Você vai trabalhar com coisas misturadas, de tipo 1 mais x ao quadrado. Ou então, seno de x ao quadrado mais 1. Você, em geral, na maioria dos problemas, depois vocês vão ver um pouco porquê quando vocês chegarem lá em cálculo 3, mas quando vocês trabalham com problemas físicos, as funções que aparecem não são funções elementares, tá? A gente viu como é que deriva funções elementares, mas as funções elementares elas têm esse nome porque a maioria das funções se escreve em termos dessas funções específicas. Mas elas próprias, sozinhas, raramente aparecem. Então a gente precisa aprender como é que a gente faz para calcular a derivada de uma combinação de funções. Entra a regra da cadeia. Composição de funções ela é definida da seguinte maneira. Você tem uma função f, você tem uma função g. Vai ter um vídeo sobre isso lá na parte de matemática básica, que eu vou explicar com mais detalhes essa questão da interação entre funções diferentes, domínio e imagem, mas basicamente, tá, você precisa ter em mente é o seguinte. Para você fazer a composição de duas funções, função é uma relação de conjunto. Tá? Então, uma função f leva os elementos de um determinado conjunto aqui, que é o domínio da f, num conjunto que é o contradomínio. Esse subconjunto daqui de pontos que tem uma correspondência é o que a gente chama da imagem. Então, a função f vai pegar todos esses pontos daqui e vai levar dentro da imagem da f. Tá? Porque é assim que a função... É isso que é uma função. Pega os elementos de um conjunto e leva em um único elemento do outro conjunto. Por exemplo, a função x ao quadrado leva 2 em 4. Leva menos 3 em 9. E assim por diante. Então, se eu estou pensando em composição, acontece o seguinte. Então eu tenho aqui o domínio da f, eu tenho o contradomínio da f, eu tenho a imagem da f. Se eu tiver uma outra função g e o domínio da g contém a imagem da f, ou seja, todos os elementos ali do domínio original são levados dentro do domínio da g, eu posso pensar na composição da f com a g. Tá? E ela vai de novo levar num contradomínio agora da g e vai ter a sua imagem particular ali da g. Dentro dessas condições, eu posso pensar numa composição. Eu posso pensar numa função que age assim. Primeiro, ela pega um elemento x ali no domínio da f. Aplica f. F vai estar no domínio da g. Então, eu posso pensar agora na g aplicada na f. Essa função daqui é o que a gente chama de g composta com f de x. Tá? Seria mais ou menos assim.
Tradicionalmente, é costume colocar na... Talvez isso confunda um pouco, assim, que eu preciso sempre pensar F, G e tal, na ordem certa. Eu coloquei F, eu estou explicando a pontuação. Mas a ideia é G leva um conjunto A num conjunto B. F leva num conjunto B num conjunto C. Eu troquei a ordem, tá? Só para não confundir, deixa eu riscar aqui. Troquei a ordem só para ficar mais bonitinho. F depois da G. F primeiro. Então a G leva do A no B, a F leva B no C. Então a gente pode definir a F composta com a G como sendo num A num C que leva X em F de G de X. Primeiro aplica G e leva o ponto do A para o B. Depois aplica F e leva o ponto do B no C. Então, a composição delas vai levar todos os pontos de A no ponto de C. Assim que funciona a composição de funções. Vamos ver um exemplo. Vamos pensar na minha função F, na minha função G, desculpa, primeiro G. Como sendo a função que leva reais no reais e leva x em 2x mais 2. Função polinomial. E eu vou pensar agora na função f, que leva nos reais, e leva um y. Estou colocando uma letra diferente aqui só para não confundir com a letra da outra, mas eu podia usar a mesma letra, não tem problema. E ela vai levar um y em digamos, seno de y. Tá? É uma função trigonométrica. Quem é a f composta com a g? F composta com a g é seno. A f vem primeiro, entre aspas, ela está fora. F é a função que a gente diz que é a função de fora. Então, ela é a f, abre parênteses, aí você tem dentro a g. 2x mais 1, a função de dentro. A composição de função é assim. Só para dar mais um exemplo, se eu tivesse, por exemplo, a função 2x mais 4 ao quadrado. Quem é a função de fora e quem é a função de dentro? Quem é a f, quem é a g? A função de fora é sempre mais simples você pensar na função de dentro primeiro. A função de dentro é a primeira função elementar que você consegue encontrar que tem a ordem de prioridade. Pensa se fosse uma calculadora que você jogasse ali, qual seria a primeira operação que seria feita? Essa operação geralmente é a função de dentro. Então a g, nesse caso daqui, seria quem? X mais 4. Quem é a outra operação que viria depois? O 2y ao quadrado. A função de fora é 2y ao quadrado, a função de dentro é x mais 4. Uma composição não precisa ser limitada, tá, por duas funções. Você pode pensar numa composição de 3 ou mais. Você pode pensar numa composição tantas funções quanto você quiser. É só uma questão de você lembrar a ordem ali. Por exemplo, se eu introduzo uma função h aqui que fosse, quer dizer agora, que fosse, digamos, 4z ao cubo sobre 3. Não, deixa eu complicar. 4z ao cubo mais 2z. Quem seria, então, h composta com a f composta com a g de x? Essa função que eu descobri aqui é quem? Ela é a f composta com a g. É a f aplicada na g de x. Se eu estou introduzindo agora mais um novo, seria o quê? h de 2x mais 4 ao quadrado. O argumento do h aqui é z, certo? Então eu simplesmente vou substituir no lugar de z a parte de dentro da expressão. Então eu teria 4, 2x mais 4 ao quadrado ao cubo, mais 2x mais 4. Posso simplificar isso? Posso. Não preciso. Aqui é só uma questão de servir para ilustrar. Então, composição não precisa ter necessariamente 2. A única restrição que composições precisam ter é que a função, na ordem ali de chegada, primeiro essa função daqui, a imagem dessa primeira tem que levar no domínio da segunda.
A imagem da segunda tem que levar no domínio da terceira. E assim por diante. Se isso acontece, você pode definir a função composta, e a ideia da composição é justamente isso. É como se fosse uma cebola. Você vai... São camadas. Não é uma metáfora muito apropriada, mas foi a primeira que veio na minha cabeça. Então, a construção de composição funciona dessa maneira, sempre escalonando. O que isso tem a ver com derivada? Como eu falei, na natureza, na física e tudo mais, física, biologia, química, nenhuma função aparece bonitinha. Depois, quando vocês chegarem lá em cálculo 3, vocês vão ver em equações diferenciais. Quando você faz uma modelagem, geralmente as funções são sempre feias. Eu preciso aprender a trabalhar com cálculo usando funções compostas, porque geralmente é assim que elas são apresentadas. Então a gente precisa encontrar uma regra que vai dizer para a gente como derivar funções compostas. Para quem não está interessado muito na explicação, eu vou fazer a explicação aqui rapidinho, mas a regra seria essa daqui. A derivada de uma composição de funções, de uma f composta com g, ela é a derivada do primeiro Essa daqui é um caso que é mais simples usar a notação do tracinho. Como assim? Ela é a derivada da f aplicada na g de x multiplicada pela derivada da g. Ou seja, você vai derivar primeiro a função de fora, continua usando o mesmo argumento da g e multiplica isso pelo argumento da g. Exemplo, para ficar mais simples. Vamos pensar ainda na f agora como sendo a função 4x2. 4y. Só para... Eu quero colocar assim. Quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 8y. Y é só uma variável, não precisa ser uma d de x, ela pode ser uma d de y. Mas é por isso que nesse caso daqui é mais simples de escrever a notação com essa notação. Vamos pensar na v como sendo 4x, 4 mais x. Tá? Sobre 3. Quem é a derivada disso? Raiz 1 sobre 3 é uma constante, posso passar ela para fora. Então a derivada dessa função daqui, ela multiplica por 1/3. Em cima, derivada de 4 é 0, derivada de x é 1. Essa derivada daqui é 1/3. Não foi um exemplo muito legal, deixa eu mudar ele um pouco. Vou colocar x ao quadrado. Finge que eu nunca coloquei. Que eu nunca não coloquei x ao quadrado. Então, derivando de x ao quadrado vai dar mais 2x. Então vai aparecer um 2x aqui. Tranquilo? Quem é a derivada, então, da composição da f com a g? A f composta com a g é a função 4 mais x ao quadrado sobre 3. Se eu colocasse essa função aqui para vocês fazerem, seria uma dor de cabeça, porque você teria que fazer o quê? Primeiro levar o quadrado ali dentro, multiplicar tudo, ajeitar, até que ela virasse uma soma de um polinômio ali, todos os x separados, porque você podia derivar usando as regras básicas de derivação. Não quero fazer isso. Eu sei quem é f, eu sei quem é g. Então eu vou usar a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia, a derivada da composta, nesse caso daqui, seria o quê? A derivada da composta seria primeiro a f'. A f', então, é 8, que multiplica a g. Então, 4 mais x ao quadrado sobre 3. Tá? Isso aqui é a f' no ponto g. Vezes a derivada da g. A derivada da g é 2x sobre 3. Então, eu não preciso fazer a conta ali no final, no começo, eu consigo fazer assim. Mais um exemplo, esse aqui talvez seja interessante. Como é que eu derivo o seno de 2x mais 4? Nem parece que é a regra da cadeia, mas na verdade é. Por quê? A função de fora é a função seno. A função de dentro é essa 2x aqui. Então, fg. Eu tenho uma composição ali.
Qual seria a regra, então? A derivada da f é a cosseno. A derivada da g é simplesmente 2. Então, como é que ficaria a expressão? A derivada dessa função daqui, e você pode pensar na composição como sendo uma função, embora você não explicitamente vai estar dando nome aos bois aqui. Você pode dar o nome aos bois se você quiser. Eu vou dar mais um exemplo aqui que eu vou dar o nome aos bois. Mas ficaria então o quê? A galinha da G vezes a G. A galinha é cosseno. A G, 2x mais 4. A derivada da G, 2. Tranquilo, gente? Então, essa daí é a ideia. Eu vou fazer com vocês, nesse vídeo daqui, tá? Uma demonstração, entre aspas. Não tratem como se fosse uma demonstração, porque tá errado. Eu vou explicar os detalhes lá no vídeo extra. Mas qual é a ideia da regra da cadeia? De onde a regra da cadeia veio? Ela vem de uma mudança de limite. Tá? Ela vem de uma... É um truque, essencialmente. Ela vem de uma propriedade de continuidade que eu vou mostrar para vocês lá no vídeo para o trabalho. E aí entra numa discussão mais aprofundada de continuidade. Por isso não dá para fazer demonstração super rigorosa aqui. Mas deixa eu explicar a ideia. Pela definição, quem seria a derivada da composição? Seria isso daqui. Essa conta que você faz aqui. Isso aqui é a f composta com a g no ponto x0. A princípio, você não faz a menor ideia de como sair daí, né? Você faz um truque. E, olha, de novo, esse truque daqui não está certo. Não, ele não funciona universalmente. Ele funciona para situações bem específicas. Só que para você contornar isso, você tem que fazer uma definição de derivada que é um pouquinho mais extensa, assim, um pouco mais abrangente. Mas a ideia do raciocínio em si não necessariamente muda. A ideia é que você multiplica em cima e embaixo por isso daqui. Qual é o problema disso? É que você não tem garantia nenhuma que g de x menos g de x0 é igual é diferente de zero. Então isso aqui é uma prova meio porca. Por isso que eu estou tão reticente de dizer que isso aqui é uma demonstração, porque não é. Ela só é uma explicação da motivação da ideia. Esse problema precisa ser consertado numa prova rigorosa. Só que a prova rigorosa dá muitas voltas ao mundo e não ajuda muito a ilustrar a ideia. Então eu fiz aquele truque de multiplicar por 1. Eu multipliquei em cima e embaixo por g de x menos g de x0. Para quê? Por quê? Vou trocar aqui. Limite quando x tende a x0, f composta por g menos f de x0 sobre u de x menos g de x vezes limite de x tende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x. Esse pedaço aqui, tranquilo, esse pedaço daqui vale quanto? G' de x0. Esse pedaço aqui, nem tão tranquilo. Eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Vou chamar y de g de x. E eu vou chamar y0 de g de x0. Nota, eu posso fazer isso quando a função g é contínua e substituir pelo limite. Mas eu também tenho algumas condições adicionais. É por isso que eu não queria colocar isso aqui como uma demonstração. Isso aí é um tema de um trabalho que eu vou passar a melhorar a nota. Que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas a ideia é, em condições ideais, onde a função g é contínua, e a função g é contínua porque eu estou assumindo que ela é diferenciável, eu posso substituir esse limite daqui, desde que essa parte de baixo ela não se cancele. Ela se cancela. Em alguns casos, você tem que construir umas funções, mas você tem alguns exemplos que ela se cancela. Então, por isso que não é aceito como uma prova rigorosa. Mas, se tudo der certo, tá, no mundo da fantasia,
Isso aqui poderia ser escrito da seguinte maneira. Esse limite é a mesma coisa que é o limite quando y tende a y0, por causa da questão da continuidade, e f de y menos f de y0 sobre y menos y0. Esse pedaço daqui é quem? É a derivada da função f no ponto y. Derivada da f no ponto y. Vezes g' de x0. F' de g de x, 0, vezes x0. Parece quase que eu demonstrei. Não demonstrei, porque por causa dos problemas que eu falei. Mas a ideia da demonstração é essa daí. Tá? A demonstração rigorosa mesmo é uma volta ao mundo para contornar um problema disso aqui poder ser zero. E o limite não ser tão automático a conversão daqui para cá. Mas a ideia da demonstração é essa. Então aqui tá, gente. Com isso aí em mente, eu posso tranquilo passar para vocês uma lista de exercícios para vocês trabalharem e conseguirem fazer. Aí eu não preciso ficar me esquentando a cabeça de não ter dado a matéria para vocês resolverem a lista. É isso aí então, e até a próxima. Prestem atenção, assim, eu vou avisar vocês no ciclo quando eu colocar os vídeos lá da demonstração e da parte da seno e cosseno, seno exponencial. Ah, faltou uma coisa, né? Mas no próximo vídeo eu faço para vocês a derivada da função inversa e a derivada do logaritmo e derivada da função inversa. E aí, talvez deixe como exercício se eu tiver a questão da arco seno. Até a próxima então, gente.